Tudo bem, pessoal? Aqui é o André Placiti com mais uma videoaula de animação 2D no Toon Boom. Bem, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma animação de caminhada, mais especificamente um ciclo de caminhada. Para isso, a gente vai reaproveitar um dos personagens que a gente já desenvolveu nas aulas anteriores. O que eu acho interessante é, para qualquer animação que vocês forem desenvolver, lembre-se de referência. Quanto mais referência, melhor. É como se você estivesse aumentando o seu vocabulário. Então, para esse exercício, eu até peguei uma imagem aqui da internet. Tá? Esse material aqui a gente tem lá no livro que eu passei de referência para vocês, que é o The Animator Survival Kit do Richard Williams. Pessoal, só tomem cuidado quando vocês forem pegar essas imagens da internet, ou até mesmo dos livros, porque tem a definição do quadro-chave, né, o keyframe. Então, tenham em mente que esses desenhos aqui, na verdade, são as poses principais da sua animação. No caso, por ser uma animação cutout, o programa vai fazer o intervalo entre essas posições para a gente, tá bom? Então, se você levar muito ao pé da letra, sua animação vai ficar muito rápida e muito truncada. Outra coisa também que é interessante, notem que o personagem, se você seguir a risca do jeito que está aqui na referência, ele vai patinar. Então, no primeiro momento, é muito comum vocês se confundirem justamente com essa referência. Mas tenham em mente que, quando você faz essa animação, a gente vai usar aqui, ó. Então, a gente vai usar esse pontinho aqui, ó, do pé, como referência, o calcanhar. Porque essas quatro posições aqui que você tem, que é o contato, a posição mais baixa, a passagem e o ponto mais alto, notem que o pé vai estar sempre no mesmo lugar. Ele só vai fazer a movimentação de encostar o calcanhar e depois a ponta do pé. Então, para você conseguir visualizar melhor essas posições, a referência deixa elas espaçadas. Mas na verdade, se você estivesse fazendo na mesa de luz, um desenho ia quase sobrepor o outro. Eles estariam praticamente na mesma posição, né? Só diferenciando um pouquinho para frente. Ok? E outra coisa também, essa marcação aqui, o autor da imagem, o que ele fez? Como na referência a gente tem 5 desenhos, aqui ele teve a liberdade de completar o ciclo para a gente. Então, ó, a partir do ponto mais alto, você tem uma repetição de silhueta. Então, notem que aqui você teve o contato da perna direita, e depois você vai também ter o contato, só que agora com a perna esquerda. E aí você vai se espelhar nas outras posições que já foram feitas, só que trocando os membros. Então isso também é legal vocês ficarem atentos, que também é fácil de confundir. Ainda mais que a gente está fazendo aqui no cutout, tá bom? E aí depois de fazer essa ação principal, né, os quadros chaves, vou passar para vocês então aquelas dicas dos 12 princípios, como onde aplicar squash e stretch, movimento em arco dos braços, né, o follow through, tudo para deixar a animação mais interessante, com mais vida. Tá bom? Então, pessoal, aproveitem aí o arquivinho. Vocês podem até testar com outros personagens, mas para esse caso, por causa da referência, eu recomendo que vocês usem aqui, ó, aquele que a gente fez com o Glue, tá? Que é o Alien Boneco. Então, vou aproveitar esse arquivinho que a gente já fez e vou carregar a referência lá para a gente fazer uma animação de caminhada. Nas aulas futuras, eu vou mostrar depois como você pode aproveitar essa animação e aplicar em um cenário. Mas para isso, a gente primeiro vai ter uma aula de cenário, tá bom? Então, revisando aqui, ó, a gente montou o personagem usando o Glue. Então nós temos aquela colinha, tá? Que gera o cotovelo para a gente. E ele está numa posição aqui default, digamos assim, estático, tá? Bem, primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, vai ser o seguinte, ó. Eu vou importar então a imagem de referência. Lembrando que por ser um JPEG, um PNG ou algum tipo de bitmap, vocês vão fazer o seguinte, vocês vêm em File, Import e aqui, ó, Images, tá bom? Diferente de um vetor. E aí eu vou pedir para ele pegar lá o nosso arquivinho, ó, Walk Cycle Richard. Esse aqui vocês podem encontrar no Google, tá bem? Não tem necessidade de mandar para vocês por e-mail. E aí, pessoal, só um detalhe, como a gente vai aproveitar essa imagem do jeito que ela tá, eu vou marcar aqui, ó, Keep as Original Bitmap, tá bom?
ou seja, não vou transformar em vetor. Então, feito isso, é só dar um OK. Ele vai carregar a imagem aqui atrás. O que eu aconselho? Vocês podem posicionar, ajustar aqui essa imagem usando a ferramenta do Transform. Ah, André, mas eu não quero fazer animação com ela. Tudo bem, não tem problema. Só lembrem-se de... é só você tirar aqui a posição o botãozinho do Animate, tá? E quando você faz a seleção com a ferramenta do Transform, você vai poder mudar ela, só que ele não vai gerar uma animação pra gente. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dela e vou jogar aqui para cima, tá? A vantagem é que aqui ele já estendeu o suficiente, ó. Já pegou todos os frames pra gente. Eu acho interessante, pessoal, também antes da gente começar a animação, assim como a gente fez na atividade do Lip Sync, nós vamos aumentar aqui a cena. Lembrando que tem duas maneiras de fazer. Ou você arrasta aqui, ó, a agulhinha vermelha pelo timeline, ou vocês vêm aqui na opção Scene Length, que é a duração da cena, e a gente pode digitar aqui o valor. Então colocar 150, por exemplo. Ok. Então, outra coisa também, como a gente... isso não é mais uma sugestão minha. Vocês podem manter aqui a timeline aberta e fazer animação de membro por membro, peça por peça, mas eu recomendo que vocês pensem mais numa animação tradicional, que é o quê? Pensar na silhueta, no quadro-chave do personagem, ao invés de se preocupar individualmente. Então a gente vai olhar aqui a posição da referência e vai traduzir, né? Vamos adaptar para o nosso personagem. Claro que eu estou falando em adaptar porque você tem a referência aqui de uma caminhada de perfil e no caso aqui ele está um pouquinho mais para 3/4, tá bom? Nesse caso aqui, ó, o que eu recomendo? Lembrem-se que você tem uma setinha aqui, ó, no caso Alien Quadril, até aproveitando, ó, se a seleção estiver vermelhinha, só lembrem-se de, quando começar a animar, ativar de novo o botão do Animate, tá? E a seleção ficar amarelinha de novo. Ou, voltando aqui para a questão das camadas, eu recomendo o seguinte, como eu estava falando, mais uma sugestão minha, para fazer animação é interessante vocês pensarem no quadro-chave. Então, como eu tenho aqui, ó, Alien Quadril em primeiro lugar, ou seja, ele manda em todo mundo, é o mestre, eu vou apertar aqui na setinha e ele vai compactar. Então agora na timeline nós temos a layer aqui, que é responsável por todo o personagem, e aqui embaixo que é a imagem, referência, tá? Então, ó, aproveitando o que aconteceu, já que a gente já estendeu a cena, eu vou completar então, ó, no finalzinho aqui a gente vai dar de novo aquele atalho do F5, tá? E pessoal, mesma coisa aqui com o nosso personagem, porque a gente só tem informação no primeiro frame. E aí eu preciso agora jogar aqui, ó, colocar um F5 de novo, porque tenho que visualizar esses desenhos. Por ser uma animação cutout, a gente está reaproveitando os mesmos desenhos. E lembrando também, quando você compacta, ele só vai mostrar para a gente aqui a informação de animação, tá bom? Pois bem, pessoal, para começar então a nossa animação, vocês não vão se preocupar com o personagem deslocando da esquerda para a direita ou subindo e descendo, como vocês veem aqui na referência, que tem um ponto mais baixo e um ponto mais alto. Tudo isso a gente vai refinando, a gente vai depois ajustando. Nesse primeiro momento, o que vocês vão fazer? Tá? Mais uma sugestão. Eu vou então vir aqui no primeiro frame e vou gravar o F6, lembrando que ele grava um quadro-chave para a gente. Feito isso, eu vou colocar agora um personagem de acordo com a primeira posição aqui, ó, do contato. O único ajuste que eu acho que é interessante vocês fazerem, que pode agilizar um pouco o processo, é o seguinte. Notem que quando eu uso a ferramenta do Transform, se você clicar qualquer peça aqui, ele vai selecionar o desenho e não a PEG. Então, para você poder selecionar a PEG com apenas um clique, eu vou abrir aqui, ó, a nossa abinha do Tool Properties, tá? Isso também eu estou revisando, que a gente já viu em outra aula. E aí, com a ferramenta do Transform, você vai habilitar aqui, ó, esse botãozinho que é o PEG Selection Mode. Então, a partir daqui, eu consigo clicar no desenho e ele seleciona já a PEG para a gente, tá bom?
Então é um parênteses aí, vamos voltar para a animação. Então vamos lá, pessoal. Eu vou então fazer essa animação. No primeiro momento eu vou só focar na silhueta do personagem. Como eu disse, esse deslocamento que ele pode entrar e sair de cena, e esse arco que gera quando ele sobe e desce, a gente pode fazer depois, aproveitando os recursos do programa, tá bom? Então, referência aqui, ó. No caso aqui a perna direita, tá? Não só do bonequinho, mas do personagem, eu vou então já posicionar aqui, ó, tá esticadinha para frente. E aí você tem a perna esquerda para trás e flexionada. Então notem que eu estou só clicando, tá? Aqui é legal que ele também dobra um pouquinho, por isso que é legal esse personagem aqui, ó, tá? Que a gente fez a pontinha do pé também. Notem que aqui eu também não estou me preocupando com o chão, tá bom? Isso tudo é como se o personagem tivesse içado, né? Tivesse alguém pendurando ele pelas costas. Então, não façam aqui o chão por enquanto, tá bom? Mais uma dica que eu dou para fazer esse tipo de animação aqui, ó. E aí você tem o bracinho, tá? No caso aqui o braço direito, ele está dobradinho. Depois a gente vai até ajustar isso aqui, que eu vou explicar essa questão de quebrar a articulação, como que ela pode ajudar a deixar a animação mais interessante. Tá bom? Então, pessoal, essa aqui, ó, é a tradução, é a referência sendo usada no nosso personagem, tá? Reparem que eu também não estou inclinando aqui o corpinho. Por enquanto eu vou focar só nos membros, tá bom? E aí, nesse caso aqui, ó, eu acho interessante a gente dar um intervalo de 2 em 2 frames aproximadamente, tá? Justamente para não ficar nem muito lento e nem muito rápido. Então, pessoal, a gente vem aqui, ó, no próximo quadro-chave, que no caso aqui, por ser de 2 em 2, é o frame 4, tá? E vou clicar o F6 de novo, vou gravar um quadro-chave. Notem que agora, ó, você tem o braço direito indo em direção ao corpo, então ele começa a fazer esse movimento aqui, ó, de rotação, e o braço esquerdo começa também, ó, vir para cá. Porém as pernas, ó, já começa a ser mais gritante a diferença. A perna direita aqui, ela vai flexionar, ela vai dobrar, ó. Tá? Esse estilo meio cartoon do personagem, pessoal, é até bom justamente para essa questão de exagero, tá? Então, claro, se for algo mais realista, tem que ser um pouco mais contido, digamos assim, né? Agora a pontinha do pé faz esse movimento aqui, né? Tá normal ainda. Tá? Então, por enquanto eu tenho o primeiro e o segundo quadro-chave e o programa intervalando pra gente aqui, ó. Bem? Então, de novo, vamos agora, ó, de 2 em 2, agora no frame 7, e aí F6. Nesse caso aqui, ó, a gente fez o ponto mais baixo, que é quando ele dobra a perna direita, e agora é a pose de passagem, que é quando está com essa perna esticada aqui, ó, mas a sola ainda está toda encostada no chão. Então, ó, eu já vou deixar essa perna direita aqui retinha agora, tá? E reparem que a perna esquerda, ó, ele faz um 4, tá? Ela começa a dobrar para frente aqui, vai ficar flexionada. Opa, perdão. Para rotacionar, pessoal, também a gente já viu nas outras aulas, tá? Basta aqui deixar o ponteiro na extremidade, na quina, que ele dá a opção para rotacionar. E os bracinhos, que acontece agora? No terceiro quadro-chave, eles vão ficar alinhados com o corpo. Então posso deixar agora mais retinho aqui, ó. Eu gosto de usar também o Node View justamente por causa disso aqui, ó. Caso você não consiga selecionar uma determinada peça, no caso aqui é o braço esquerdo,
eu posso selecionar por aqui também, ó, sem precisar deixar um ou outro desenho visível. Certo? Então vamos continuar. Pode dar uma certa estranheza no primeiro momento, justamente porque a gente não está se preocupando com a altura, como eu disse, tá? Mas depois vocês vão ver que é bem simples, como que vai fazer sentido. Então o que acontece agora? A gente vai para a posição que é mais alta, ó, na metade da animação, ou seja, depois desse ponto, aí começa a ter a silhueta parecida, só que a gente vai ter os membros trocados. Nesse caso aqui, ó, a perna direita já vai estar bem esticada. Deixa eu só tirar aqui o bracinho, né? No caso o braço direito já vai mais para frente. Isso. E a perna direita, né, vai ficar aqui, ó, quase na pontinha do pé agora. E aí a gente tem a perna esquerda mais para frente agora, né? E de novo, o braço esquerdo, posso selecionar ele pelo Node View, vem mais para trás, ó. Tá? Então chegamos aqui na metade da animação. O que vai acontecer agora? Ele vai fazer a mesma ação, só que com os membros trocados. Então, de novo, ó, cheguei no 10, 2 em 2, estou no frame 13, aperto o F6 para criar um novo quadro-chave. Então pode confundir, né, essa é a numeração do frame, a numeração do quadro-chave. Mas é bom vocês irem se acostumando também com esses termos. Então vamos lá, agora o que acontece? Você tem a perna esquerda esticada, e a perna direita vai estar dobrada aqui para trás, ó, flexionada. A gente pode até dobrar a pontinha do pezinho aqui, ó. E os bracinhos continuam indo para frente, tá? Nessa nova posição de contato é quando ele chega na outra extremidade aqui, ó. Tanto o braço direito quanto o esquerdo, ó. Certo? Então, de novo, mais 2 frames aqui. Agora no frame 16 vou para o quadro-chave número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto quadro-chave. O que acontece agora? A gente tem, ó, perna esquerda flexionada. E aí você tem a perna direita mais para trás, ó. Notem também que eu estou tomando cuidado para não deixar nenhum membro na mesma posição que o frame anterior, ou melhor, né, que o quadro-chave anterior, senão vai dar também uma estranheza. E aí, ó, a gente tem agora o movimento do braço voltando, tá? Então se o braço direito está agora nessa extremidade, ele tem que começar a fazer o caminho de volta. E a mesma coisa aqui o esquerdo, ó, tá? Eles vão em direção ao corpinho. Aí de novo, 2 em 2, frame 19, novo quadro-chave. Agora a gente tem, ó, a pose de passagem, só que com a perna esquerda. Então agora ela vai estar esticada. E aquele desenho lá, né, do 4 com a perna vai ser feita, só que agora eu faço com a perna direita flexionada, tá? Então reparem que aqui, ó, a gente tem que adaptar mesmo. Por causa da posição de 3/4, a gente não vai ter a mesma silhueta, tá? Não vai ser exata. Então procurem revisar os quadros-chaves com a referência, tá bom? Claro que essa animação aqui é, digamos, um default, uma caminhada padrão. Mas é interessante, quando você estiver fazendo o seu personagem, pegar essa parte psicológica, né? Qual que é a personalidade dele. Se teria uma caminhada mais alegre, uma caminhada mais introvertida, tá? Tudo isso deixa a animação mais interessante. Então vamos agora para a nossa última, na verdade penúltima, tá? Vocês já vão entender o porquê. Então pulando de 2 em 2, frame 22,
quadro-chave número 8. Então agora a gente tem essa perninha aqui atrás, ó, na pontinha, e a perna direita flexionada aqui para frente, ó, tá? E os bracinhos continuam aqui o movimento. Perfeito. Então, pessoal, a gente acabou de pegar as posições da referência e jogamos aqui para o nosso personagem. Porém, se eu já colocar em ciclo, vocês vão ver que vai dar um problema, tá? O que eu quero dizer com isso? Ó? Nós estamos aqui no frame 22. Eu vou pedir para ele parar, ó, se a gente tem um stop, no frame 23, que é logo em seguida. 22, né? Exatamente em cima aqui, ó, deixa eu colocar. Tá? Então, quando eu coloco o stop aqui, ele vai me dar o play e só vai tocar essa parte que eu pedi para ele parar. Só que eu vou deixar o loop para testar o ciclo. Então vocês vão ver que vai estar faltando alguma coisa. Tá? Por quê? O que está faltando aqui? Antes da gente fazer antes de lapidar essa animação. A gente precisa agora, ó, colocar essa posição, que é o primeiro quadro-chave, no final, para poder fechar esse ciclo. Então o programa vai ter que fazer uma intervalação dessa posição aqui para essa aqui, né? Não pode ter um corte seco. Então a gente pode dar um Ctrl C, tá? Vou copiar essa posição aqui e vou colar no finalzinho. Então notem agora, ó, ele está no frame 25, vou pedir para ele acabar no 25 e vou dar um play, ó. Então agora faz mais sentido, né? Deixa eu só colocar um antes, que aí faz mais sentido, né? Ele não dá uma... fica mais contínuo, tá? Então tá quase saindo a nossa animação, ainda tem coisa para ajustar. Vamos lá então, ó. O que a gente vai fazer então agora? Pessoal, com relação ao movimento dos braços, o Richard Williams sempre fala, se não me engano foi ele, mas provavelmente outros animadores também já usaram esse recurso, que é o seguinte, ó. Quando você faz esse movimento do braço, você vai ter que levar em consideração aquele pêndulo, né, aquele relógio. Então tem a questão da aceleração, mas também tem o arco. Então quando ele faz esse movimento aqui, ó, nesse sentido, né, da esquerda para a direita, é interessante o desenho do braço começar a fazer algo mais ou menos assim, ó. Tá? Então notem que eu estou fazendo um arco nesse sentido e, querendo ou não, já acaba contribuindo também para o overlapping follow through. Para cada posição aqui, ó, levando em consideração a velocidade, e por ser um estilo mais cartoon, eu estou exagerando, né? Normalmente a gente não teria tanta flexibilidade assim, mas é interessante para a animação ficar mais gostosa de ver, tá? E aqui, ó, a mesma coisa, na volta, aliás, né? Como aqui a gente já tem esse arco contrário, eu vou só deixar mais evidente aqui na mãozinha, ó, tá? Então no braço, pelo menos, ficou mais interessante, ó, tá? Ainda dá para ajustar, vamos lá. Tem agora o que? O braço de trás também, né? A gente também vai se preocupar com essa movimentação. O braço esquerdo ainda dá para trabalhar melhor o tempo, tá? Mas para não prolongar muito, pessoal, eu vou adiante agora, tá bom? Com relação aqui, ó, o arco, né, de subir e descer, aqui a gente pode desenhar um chão, mas a gente pode também aproveitar aqui essa linha do enquadramento. E como que a gente vai ajustar agora essa relação do personagem com o chão? Eu vou selecionar o quadril, a PEG do quadril que manda em todo mundo. Só que lembre-se, para poder fazer algum ajuste de posição, de escalonamento, sem gravar a animação, eu vou aqui, ó, clicar no Animate, ou seja, vou desativar, vai ficar a seleção vermelha. E aí eu consigo arrastar não só esse quadro-chave, mas
toda a animação vai para baixo, vai junto. Então eu vou tomar cuidado aqui, ó, selecionar o quadril e vou colocar o calcanhar aqui do personagem na linha, tá? Como sendo o chão. Feito isso, eu já vou ativar, tirei a seleção rapidinho, só por segurança. Vou ativar aqui o Animate de novo. Então repare que agora toda a animação veio para baixo. Só que se eu estou adotando essa linha como chão, meu personagem não vai poder ultrapassar essa linha, tá? E aqui eu vou aproveitar para fazer alguns ajustes também com relação a essa referência. Notem que, ó, você tem a primeira posição, a segunda posição, a cabeça tem que obrigatoriamente abaixar, ó, tá? Então, para isso acontecer, eu vou fazer mais uns ajustes aqui, ó. Reparem que quando eu chego no segundo quadro-chave, o pé está pegando aqui no chão, só que a altura da cabeça está a mesma. Então, nesse caso aqui, pessoal, nesse frame aqui, ó, eu vou exagerar um pouquinho mais, vou articular mais, né? Justamente para eu poder pegar agora essa posição aqui, eu vou até ajustar com as setinhas do teclado, ó, tá? Para não perder o eixo do personagem, o eixo vertical. Então agora faz sentido, ó. Primeiro quadro-chave, o segundo posição mais baixa, então ele desce, ó, a cabeça vem para baixo agora. E aí continuamos, vamos para o terceiro quadro-chave. O que acontece? Ó, o pezinho passou, então eu vou ter que pegar a sola desse pé aqui e posicionar na linha. Então de novo, para não perder o eixo, eu vou usar a setinha do teclado, vou até segurar o Shift, né, que ele consegue espaçar mais. E aí de novo, ó, quando a gente chega no quarto quadro-chave, aí eu tenho que colocar a pontinha do pé na linha. Vamos ver a relação com o frame anterior. Isso, ó, então ele tem que continuar subindo. E aí, ó, o que acontece aqui? Esse pé que vai começar agora a fazer o contato, passou. Então eu tenho que vir aqui e ajustar a altura dessa passagem, né, que agora é a perna esquerda. E aqui, ó, a gente teve a mesma situação, tá? Que é o que? Eu vou flexionar um pouco mais aqui, justamente para poder abaixar o nosso personagem nesse quadro-chave aqui, ó. Então não tem problema se essa perna, né, se esse pé passar, porque o importante é esse aqui que está fazendo o impacto agora, tá bom? E aí de novo, é a pose de passagem, tá? E aí, para encerrar essa parte aqui da subida e descida, né, dos arcos. Então, ó, reparem que agora está ficando bem mais interessante, está fazendo sentido, tá? Esse ponto aqui, ó, essas partes em que o pé passa, pessoal, a gente pode ajustar também depois. Não tem problema adicionar quadro-chave entre aqui, ó, as animações, tá? Entre os quadro-chaves que a gente já fez as posições. Então, antes de fazer esses ajustes aqui, ó, onde o pezinho ainda passa a linha, o que a gente pode fazer? Eu vou, nesse primeiro momento, me preocupar com os pontos onde o personagem tem esse impacto aqui, ó. Tá? E também me preocupar com animações secundárias. Então, quando a gente chega aqui no segundo quadro-chave, eu estou imaginando que está todo o peso do corpo caindo agora em cima, né, fazendo pressão. Então eu vou fazer um squashzinho bem discreto aqui, ó. Vou abaixar aqui e compensar na largura. Não só isso, mas eu também posso, ó, abaixar um pouquinho a cabeça. E quando ele chega no ponto mais alto, eu vou testar. Se ficar muito exagerado, eu vou deixar sem. A gente pode testar aqui um stretchzinho. E levantar um pouquinho a cabeça dele. Você vê que suaviza bem discreto, né? Quase nada. Mas são esses detalhezinhos que vão fazer a diferença na animação, tá bom?
Opa. Certinho? Bem, com relação aqui ao focinho dele, a gente também pode fazer uma brincadeirinha, pensando nessa animação secundária. Então, se aqui ele está abaixando, como ele tem uma animação tardia, o focinho vai vir por último. Então, posso deixar ele mais levantado aqui. E aí, conforme o personagem vai subindo, o focinho também, ó, por último, ele sobe depois. Na verdade a gente não vai fazer por causa do desenho aqui do dente, né? Senão vai parecer que ele está mastigando. Vai ficar melhor sem essa movimentação. O que a gente pode fazer ao invés disso é dar uma leve sensação de perspectiva, fazendo o que? A cabeça do personagem movimentar. Então aqui, ó, a gente tem olho, pupila, sobrancelha. Eu vou deixar aqui essas pegs para a gente poder selecionar só elas aqui, ó, que seria o rosto do personagem. Então o que acontece? Quando a gente chega aqui, o rostinho vai virando aos pouquinhos, ó. E depois ele vai fazer um movimento contrário. Certinho? Bem, outra coisa que a gente pode fazer aqui também, pessoal, antes de da situação de o personagem entra e sai de cena, claro que essa aqui é uma animação onde você poderia usar o cenário movimentando no fundo. Então aí você tem como se a câmera tivesse sempre focada no personagem e o background que está animado na verdade. Um exemplo disso é clássico como Tom e Jerry, Flintstones, né, que você tem aquele cenário em looping, passando atrás e eles correndo. Mas a outra opção é justamente essa, que tem um cenário e o personagem precisa entrar ou sair de cena. Então, só fazemos aqui, ó, um ajustezinho bem discreto antes da gente ir para essa animação de entrar e sair de cena. Aqui, por exemplo, como eu disse, ó, a gente pode criar assim um quadro-chave, tá, para fazer esses ajustes. Então, no caso aqui, ó, lembrando sempre de apertar F6, tá? Se for preciso, tá bom, pessoal? Aqui tudo bem. Bem, chegou aqui de novo, ó. Vamos precisar ajustar agora aqui um pouquinho também no pé esquerdo.
tá? Claro que aqui ainda dá para ajustar, dá para melhorar bastante, tá bom? Mas animação é um trabalho que tem essa parte de paciência, exige tempo, tá? Não vai dar para colocar tudo nessa videoaula, até para não ficar muito extenso. Mas vamos lá então, dando continuidade, pessoal. Agora que a gente já fez, né, o principal dessa animação, se você quiser manter esse ciclo, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir para esse stop aqui, você pode ou segurar pela barrinha e puxar, ou digitar aqui, ó. No caso eu vou colocar 150, que é o final da animação. E aí você tem o primeiro quadro-chave e o último quadro-chave, que são idênticos. Então eu vou selecionar, ó, cliquei no primeiro, Shift, cliquei no último, vou dar um Ctrl C para copiar. E agora, ó, selecionando o último, eu vou colar e vou repetir aqui manualmente as animações, tá bom? Bem, por que eu estou fazendo isso? Para fazer agora nosso personagem entrar e sair de cena, a gente vai adicionar uma PEG na PEG mestra aqui, ó, que é o quadril. Então, eu vou deixar ela aqui do lado para a gente visualizar com mais calma, que é o seguinte. Aqui, depois de criar uma PEG, a gente pode criar uma PEG da PEG. É como se fosse a ideia da hierarquia. Então eu quero dar dar um comando para essa animação que a gente já fez, que é o seguinte: para não precisar fazer o personagem deslocando aos pouquinhos, eu vou dar um único comando. Eu quero que ele vá da esquerda para a direita. Então ele vai pegar toda essa caminhada que a gente acabou de fazer e vai fazer ela indo da esquerda para a direita. Tá? Como que a gente pode fazer isso? Selecionei aqui, ó, a PEG mestre, no caso aqui é o quadril do personagem, e vou pedir para ele criar uma PEG para a gente. Ó. Vou pedir para ele organizar aqui, né? Deixar a PEG em cima. E notem que agora você tem PP, ou seja, é uma PEG de uma PEG. E ele gerou para a gente, ó, aqui em cima, uma nova layer de animação. Nesse caso, ó, tá vazio. Eu vou fazer o que? Eu vou gravar agora. Vou apertar F6 para gravar o primeiro quadro-chave. Só que eu vou posicionar o personagem aqui. Tá? No momento em que eu clico e arrasto, quando eu seguro o Shift, ele já vai deixar alinhado. Tá? E nesse último quadro-chave aqui, eu vou posicionar no finalzinho aqui. Ó. Então ele gerou agora uma animação em outra PEG, que está dando ordem para outra animação que a gente já fez. Ainda dá para ajustar bastante coisa, tá bom? Com relação ao tempo, articulação. Mas aí é bom vocês irem refinando com mais calma. No geral, a grosso modo, pessoal, uma animação de caminhada, né, em ciclo pode ser feita dessa maneira. E lembrem-se, dependendo do personagem, é interessante colocar um pouco mais de personalidade. Eu recomendo que vocês repitam essa atividade e depois procurem outros tipos de ciclo, como o ciclo de corrida, ou até mesmo o ciclo de pulo, né? Uma caminhada saltitante. Tá bem? Tudo isso vocês podem encontrar nas referências, né? Como do Richard Williams ou do Preston Blair. Então, pessoal, um abraço. Vocês podem depois testar com o próprio personagem ou com os outros personagens que a gente fez o rigging também. Então, bom estudo e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau!